Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Instituto Teológico Lidere, mais um vídeo, disciplina Prolegômenos, e nós vamos dar sequência aos nossos estudos, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a questão do raciocínio, né, a relação que existe entre raciocínio e teologia, né, o lugar do raciocínio nos estudos teológicos. E nós sabemos, né, que nos estudos teológicos nós lidamos com várias atividades, né? Nós oramos, clamando a direção, a iluminação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos, palavras, atitudes, né, na nossa conduta do dia a dia. Nós, então, oramos, né? Existe também uma prática que não é tão falada em nossos dias, já foi mais falada, mas é ensinada na palavra, né? Que é a prática do jejum, né? Quando você deixa de se alimentar buscando demonstrar a sua dependência de Deus, né? Como John Piper disse, né? Jejum é fome de Deus, né? O jejum também é um exercício espiritual e ele faz parte, né, da vida do filho e da filha de Deus, né? Daquele que estuda teologia. Nós lidamos, né, com livros, né? Vários tipos de livros, né? Um comentário bíblico, um livro sobre missiologia, um livro devocional que fala sobre o Senhor Jesus Cristo, um livro que busca entender as questões mais modernas, né, e existenciais, mitos e neuroses, desarmonia da vida moderna, enfim, do Paul Tournier, e vários outros livros, né, livros que não são escritos por cristãos, como esse livro aqui, até onde eu sei, né, o Geoffrey Blainer, que escreveu Uma Breve História do Mundo, né? Então, nós lidamos com leitura, com pensamento, com raciocínio, com concatenação de ideias, com tensão de ideias, né? Argumentos diferentes, o uso da lógica. Então, nós pensamos, a ideia é que nós pensamos, refletimos, nós somos seres que pensam também, né? E nós falamos, nós escrevemos, nós buscamos colocar no papel ou na tela, né? Usando essas tecnologias mais novas, aquilo que nós pensamos, e nem sempre isso é fácil, né? Vocês que estão fazendo trabalho, perdão, vocês que estão escrevendo os seus trabalhos, escrevendo as suas impressões, vocês sabem, todos nós sabemos, eu a começar por mim, que não é tão simples assim colocar aquilo que você pensa de forma ordenada, lógica, didática no papel. Também não é tão simples assim verbalizar aquilo que nós estamos pensando. Mas tudo isso que eu estou citando são exercícios, né? São coisas que nós, pela graça de Deus, podemos melhorar, podemos aperfeiçoar. Isso é possível quando nós exercitamos a fala, a leitura, a escrita, né? E buscamos a direção de Deus, sobrenatural de Deus, o poder de Deus na nossa vida, nos transformando, né? Desculpa mais uma vez. Nos transformando. Todos os cristãos estão no processo de santificação, né? No processo de perseverança, onde nós somos totalmente dependentes de Deus e nós também temos atitudes que nós devemos tomar, né? E dependemos de Deus para tudo isso, né? Para dizer não à nossa carne, né? Para resistir ao inimigo, para fugir da tentação, para não nos conformar com este século, para sermos revestidos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo isso tem a ver com teologia. E percebam que nós podemos ter concepções corretas ou incorretas de tudo isso que nós estamos falando, né? E enquanto eu estou falando, você está ouvindo, enquanto nós estamos lendo, o nosso raciocínio, né? Existe uma forma de raciocinar. E, na verdade, existem várias formas, né? Existe uma forma de raciocinar que é um pouco mais correta, existem formas de raciocinar que não procedem. Como saber, né, os diversos tipos de raciocínio, quando saber que eu estou raciocinando de forma errada? Então, nós vamos abordar essas questões nesse vídeo, raciocínio e teologia. Então, vamos lá, depois dessa introdução, quero começar com o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 7, e versículos 27 e a primeira parte do versículo 28, que diz assim, né, o pregador Salomão, ele diz: eis o que achei,
diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Então, essa parte específica, né, ele fala sobre a questão do perigo, né, de determinadas pessoas, um pouco mais, um pouco antes desses versículos, um pouco depois desses versículos, né, fala também ali no final desse, um pouco, 2 versículos depois, ele vai falar sobre, alguns versículos depois, na verdade, ele vai falar sobre a questão de que o Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em várias astúcias, né? Mas aqui especificamente nós queremos sublinhar, destacar algumas expressões que o pregador usa nesses versículos. Ele diz que ele achou algo e ele confere algo com algo. Ele confere uma coisa com outra para, nessa comparação, a partir dessa comparação, formar um juízo, julgar, emitir um julgamento de certo ou errado. E esse juízo, ele diz ali no comecinho do versículo 28, né? Juízo que procuro e ainda não achei. Ele está raciocinando. Ele está raciocinando. Ele está colocando em exercício as suas faculdades mentais, né? E para fazer, para desenvolver, para trabalhar a teologia, nós fazemos uso do raciocínio, tá? Continuando uma frase agora do filósofo e economista britânico, lá do século XIX, o John Stuart Mill, ele diz o seguinte: a lógica é frequentemente chamada a arte do raciocínio. Né? Então, quando você utiliza o raciocínio de forma correta, você está colocando em prática a lógica. A lógica que foi dada ao homem por Deus, né? E a lógica que é uma bênção para que nós entendamos e criemos e construamos coisas, né? Vamos lá continuar. O raciocínio, segundo Aristóteles, né? E aqui tem abaixo, aqui à sua esquerda, tem um desenho, né? Desse filósofo grego clássico, né? Filosofia clássica grega tem esses 3 grandes nomes: Platão, Sócrates, ou Sócrates e Platão, e Aristóteles, né? Então Aristóteles diz o seguinte: o raciocínio é um argumento em que, estabelecidas certas coisas, outras diferentes se deduzem necessariamente das primeiras. Então o raciocínio ele sempre ocorre a partir disso, né? Você estabelece algumas coisas, algumas verdades, alguns enunciados, e outras coisas vão se seguir desse enunciado, e você vai fazer uma dedução, comparação, assim como o pregador lá em Eclesiastes estava fazendo, comparando uma coisa com outra para deduzir, para afirmar, né, para fazer um juízo a partir da comparação, né, usando o raciocínio dessas 2 primeiras coisas. Tá? Eu sei que parece uma coisa muito filosófica, mas, de novo, aqui eu incentivo você a não desanimar e a não desistir de assuntos que aparentemente são áridos. Tá? Lembre-se que enquanto você está assistindo um filme, se você não raciocinar de forma correta, você vai deixar elementos estranhos ao cristianismo te influenciar e influenciar a sua família, aqueles pelos quais você é responsável. Né? Então, acostume-se aos poucos a lidar com textos que de repente são um pouco mais difíceis. Né? Por exemplo, essa definição de Aristóteles sobre o raciocínio, ela de repente tem que ser lida mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes para entender. Claro que aqui até que é um pouco mais simples, mas o que ele escreve não é tão simples assim. Então não desanime de textos difíceis, tá? Isso que vai fazer com que, pela graça de Deus, nós cresçamos. Vamos lá, continuando então, buscar entender a questão do raciocínio, a sua importância na teologia, a importância da lógica, né, nos estudos teológicos. Uma frase aqui do reverendo Hermes Ten Maia, que é ele que escreve o livro, né, que serve de base para essa aula também, ele diz o seguinte: a expressão verbal do raciocínio é o argumento, e este é o que, de alguma forma, persuade a mente, criando fé, né, criando confiança em algo. Então, é possível que você tenha um raciocínio, você está pensando alguma coisa, mas para ele ser transformado num argumento, você tem que abrir a boca.
tá? Todos nós estamos raciocinando, pensando em algo. Agora, esse algo, esse raciocínio, só se transforma num argumento quando você abre a boca e articula aquilo que estava na sua mente, ok? Todos nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias, tá? Nem sempre a gente para pensar. Aqui a gente está tentando parar para pensar, para analisar a validade ou não, tá? Daquilo que está ocorrendo. Então, a expressão verbal do raciocínio é o argumento, e o argumento, né, é o que vai persuadir, ou seja, vai convencer a mente de uma outra pessoa, criando fé em algo. Ou seja, você está em silêncio, mas pensando. Até que alguém fale uma coisa que você não concorde. Para que você, de alguma forma, convença aquela pessoa de que ela está errada, você tem que abrir a boca. Você abre a boca, então agora aquele raciocínio ele se transforma num argumento. Você agora argumenta com a pessoa, mostrando amorosamente que ela está equivocada nisso, nisso e nisso, e demonstrando que o correto é isso, isso e isso. Se você, pela graça de Deus, for feliz na argumentação, aquela pessoa pode repensar a sua posição e passar a acreditar naquilo que você está falando. Então, cria fé, nesse sentido, né? Cria fé, confiança em algo, ou seja, naquilo que você estava falando. Obviamente que eu estou simplificando, não é tão simples assim como nós falamos. Normalmente existem as tensões, os debates, tá? Mas a ideia que nós queríamos colocar aqui é a seguinte: raciocínio é aquilo que ainda está dentro da sua mente, os pensamentos, né? Você está comparando coisas com coisas. Agora, ele só se transforma num argumento quando você verbaliza, quando você abre a boca e coloca em palavras aquilo. Pode ser também de forma escrita, ok? Vamos lá. O argumento é o que queremos provar, ou então aquilo que usamos para refutar, né, determinada afirmação. Então, basicamente, o argumento também é entendido como isso, né? É aquilo que a gente quer provar. Você tem um argumento, né? Eu creio, você está conversando de repente com um testemunho de Jeová, ele não crê que Jesus Cristo seja Deus, e você, como um cristão, tem certeza que Jesus Cristo é homem, Deus, Deus e homem. Ele é divino e humano. Então, argumento, então, é aquilo que você quer provar. Eu quero provar pelas Escrituras, com paciência, com amor, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, ele é o Deus Filho, né? Ou então é aquilo que você usa para refutar determinada afirmação, né? Nesse caso, são as duas coisas, tá? E o último ponto aqui, é importante lembrar que existe a tendência de identificar os nossos argumentos como sendo convincentes e, por consequência, como provas irrefutáveis. Normalmente, né, isso pode ocorrer com todos nós. Isso ocorre com todos nós, né? Você acha que, na verdade, o seu argumento já é a prova. Seu argumento é tão bom que ele é irrefutável. E, sendo irrefutável, ele já é a prova. Mas nem sempre é assim, tá? Se nós formos analisar os nossos argumentos à luz das Escrituras, à luz, às vezes, da lógica, à luz, às vezes, da história, às vezes o seu argumento realmente pode estar bom, pode estar coerente, consistente, mas às vezes não. E aí, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Quando o meu argumento, à luz da palavra, à luz da história, à luz da lógica, à luz da boa filosofia, quando ele se mostra inconsistente, incoerente, fraco, eu devo rever o meu argumento à luz da palavra, ou à luz da lógica, ou seja lá do que for, que mostrou que o meu argumento é fraco. Tá bom? Vamos lá, continuando. Classificação dos raciocínios, tá? Como que nós podemos raciocinar essas formas de pensar, essas formas de comparar uma coisa com a outra para chegar numa conclusão, tá? Nós podemos classificar, então, os raciocínios de duas maneiras principais, as principais, tá? De modo bem básico. Você já ouviu falar disso, eu sei que muitos de vocês, ou todos vocês já conhecem, eu quero só repetir. Primeiro, o chamado raciocínio dedutivo, a dedução. Segundo, o raciocínio indutivo, a indução. Tá? De modo bem simples, vamos lá. Em primeiro lugar, o raciocínio dedutivo. O que é isso? É aquele que parte de um antecedente geral, ou seja, de uma afirmação primeira que é geral, ela é generalista, para depois chegar a uma conclusão particular. Então, o argumento dedutivo ele vai do universal
para o individual, do geral para o particular. E aí a gente pode também afirmar o seguinte, que a conclusão, ela sempre será menos geral do que o primeiro juízo enunciado. Porque o primeiro é o geralzão. Então, raciocínio dedutivo é aquele que vai do geral para o particular, tá? Do universal para o individual. Exemplo bem conhecido, né? Toda a matéria ocupa lugar no espaço. Essa é a premissa primeira e geral, tá? Essa é a minha premissa. E perceba que ela é bem geral, né? Por quê? Ela afirma que toda a matéria, tudo aquilo que é material, tá? Tudo aquilo que é material, tá? Celular, livro, caneta, tudo aquilo que é material ocupa lugar no espaço. Essa caneta ocupa lugar no espaço. Tudo o que é material ocupa lugar no espaço. Afirmação universal, geral, tá? Aí depois a segunda afirmação é: este notebook, esse que eu estou usando aqui para falar com vocês, ele é matéria. Logo, qual que vai ser a conclusão? Este notebook ocupa um lugar no espaço, tá? Então, esse é um exemplo de um raciocínio dedutivo. Parte de uma premissa geral para chegar numa particular, numa individual, tá? E mais um último comentário aqui. Nós temos, então, no exemplo acima, esse exemplo aqui que nós demos, o que nós chamamos também em filosofia de silogismo, tá? O que significa isso? É um argumento ou um raciocínio dedutivo, formado por 3 afirmações. Perceba que tem 3 lá, né? 3 afirmações, sendo 2 premissas, a partir das quais se extrai uma conclusão. Então, silogismo é um tipo de raciocínio, é um tipo de argumento que é caracterizado por 3 afirmações, sendo 2 premissas, a partir das quais você tira uma conclusão, ok? Então, toda matéria ocupa lugar no espaço, este notebook ou esta caneta é uma matéria, logo, esta caneta ocupa lugar no espaço, ok? E aí, o que isso tem a ver com teologia? Muito, porque muitas vezes nós utilizamos raciocínios dedutivos, tá? Dedutivos, às vezes de forma correta, às vezes de forma incorreta, ok? Vamos continuar. Agora, o raciocínio indutivo. Se o dedutivo parte do universal para o particular, né? O indutivo é o contrário. É aquele que parte dos antecedentes particulares, a primeira frase é particular, e chega a uma conclusão geral. Então, ele vai do individual para o universal, ok? Exemplos. Um exemplo, na verdade, né? Perceba que a primeira afirmação, o primeiro antecedente aqui, né? Ele é individual. Os animais invertebrados, está falando só dos animais invertebrados, tá? É uma classe, mas é só a classe dos animais invertebrados. Então, olha só, os animais invertebrados se nutrem, ou seja, os animais que não têm vértebras, eles se alimentam. Uma segunda que também é particular, os animais vertebrados, aqueles que têm vértebras, também se nutrem, eles se alimentam. Então perceba que são 2 premissas particulares. Primeira, os animais invertebrados se nutrem. Segunda, os animais vertebrados se nutrem. Qual que é a conclusão? Todos os animais se nutrem. Então parte do individual, animais vertebrados, animais invertebrados, e conclui com uma universal: todos os animais se nutrem. Por que isso é importante? Porque isso é utilizado em teologia de maneira correta e de maneira incorreta, ok? De maneira correta ou incorreta. As seitas, os grupos heréticos, utilizam-se, às vezes, ou muitas vezes, desse tipo de raciocínio, tanto o dedutivo quanto o indutivo de forma incorreta. É possível que, inclusive, nós, né, utilizemos, às vezes, ou o argumento, o raciocínio dedutivo ou o raciocínio indutivo de forma incorreta. Por isso é importante conhecer e saber como eu posso usar de forma correta, como eu posso usar de forma incorreta. Tá? Quando eu uso de forma incorreta, eu não posso mais usar. Ok? Continuando, então. Então é importante lembrar que a indução é uma inferência. Outra palavrinha que é importante a gente lembrar. Inferência. O que é isso? É um tipo de raciocínio
ou operação intelectual por meio da qual se afirma uma verdade a partir da relação com outras afirmações tidas como verdadeiras. Tá? Inferir é isso. A partir de duas informações, você infere uma terceira. Né? Alguém disse A, depois uma pessoa disse B. A partir dessas duas, você infere uma terceira, né? Você faz uma dedução. Então, perdão, uma indução. Tá? Então, o argumento indutivo, ou raciocínio indutivo, ele é basicamente a mesma coisa, ele ocorre dentro de um mesmo roteiro daquilo que nós chamamos de inferência, o ato de inferir. O que é inferir? É concluir a partir de duas premissas que são tidas como verdadeiras. Tá? A verdade, a partir da indução ou inferência, ela é sempre provável, considerando a veracidade das afirmações particulares nas quais ela se baseia. Então, se as duas primeiras afirmações elas são verdadeiras, provavelmente a terceira será verdadeira. Mas se de repente uma for verdadeira e a outra for falsa, a terceira não será verdadeira. Tá? Então depende da veracidade. Okay? Por exemplo, aqui, né, até onde nós sabemos, só existem duas classes de animais. Os vertebrados, aqueles que têm vértebras, e os invertebrados, aqueles que não têm vértebras. Então, se essas duas primeiras estão verdadeiras, a terceira é verdadeira. Agora, se existisse uma terceira classe de animais, a primeira seria verdadeira, né? A primeira afirmação, os animais invertebrados se nutrem. Isso é verdade. Segunda é verdadeiro, os animais vertebrados se nutrem. Verdadeiro. Agora, se existisse uma terceira classe de animais, já colocaria em xeque a terceira afirmação. Não quer dizer que todos os animais se nutrem. Essa terceira classe, de repente, colocaria em xeque. Tá? Mas isso nós vamos ver com exemplos no decorrer do nosso curso. Ok? Vamos lá, continuando. As considerações finais. Ok? Em primeiro lugar, o raciocínio dedutivo e o indutivo, embora sejam diferentes, o dedutivo parte do geral para o particular. O indutivo do particular para o geral. Então, eles são diferentes, tá? Mas eles têm alguns pontos em comum. Primeiro ponto em comum: ambos são baseados em discursos e se propõem a construir um correto entendimento da verdade. Né? Nós lemos ali o que estava escrito, né? Dos animais vertebrados, dos animais invertebrados, são discursos, são afirmações sobre a realidade, que podem estar corretas ou incorretas, mas, embora eles sejam diferentes, o dedutivo e o indutivo, ambos são baseados em discursos e ambos se propõem, a intenção é construir um correto entendimento da verdade. Tá? Uma pessoa mal orientada ou mal intencionada pode fazer uso desses dois recursos, tanto a dedução quanto a indução, para propagar mentiras. Mas não é culpa nem da indução e nem da dedução, é culpa da pessoa que fez uso errado. Tá? Um segundo ponto em comum que a dedução tem com a indução é que ambos caminham do conhecido para o desconhecido. Né? Você começa com uma afirmação que você faz, obviamente, começa com uma afirmação verdadeira. Né? Todos os animais vertebrados se alimentam. Todos os animais invertebrados se alimentam. Coisas conhecidas. Então você parte do conhecido para o desconhecido, porque você ainda não, aí você quer concluir. Essa sua conclusão pode estar correta ou incorreta, você ainda não conhece. Você vai ter que fazer a afirmação e verificar se isso é realmente verdade. Tá? Então ambos partem do conhecido para o desconhecido. Tá? E terceiro, ambos necessitam de um princípio fundamental no qual se baseiam para iniciar sua caminhada. Ambos partem de premissas. Né? Você sempre parte de uma premissa, seja ela geral, seja ela particular. Mas sempre você parte de uma premissa. Tá bom? Continuando, esses dois tipos de raciocínio, eles podem se completar e podem ser úteis em nossa busca da verdade. Tá? Então é possível utilizar a dedução de modo correto, buscando a verdade. É possível utilizar e é desejável utilizar a indução de modo correto,
buscando a verdade e utilizar ambos os tipos de raciocínio. A lógica é uma bênção de Deus, como nós dissemos lá no início, ou seja, quem criou a lógica foi o próprio Deus. A lógica é uma bênção de Deus para a humanidade, desde que seja usada dentro dos seus limites, né? Por outro lado, quando usada de forma errada, ou seja, fora dos seus limites, a lógica pode se tornar um ídolo, né? Você pode colocar a lógica no lugar de Deus, achando que ela vai dar conta de toda a realidade. Ela não dá conta de toda a realidade. Tá? As últimas considerações, continuando o que nós estávamos falando sobre a lógica, né? Há realidades que podem ser compreendidas pela lógica. E essas realidades são a maioria. Tá? Mas há realidades, algumas realidades, que não podem ser compreendidas pela lógica. Essas realidades não são nem lógicas e nem ilógicas. Elas são supralógicas. Elas estão além da lógica, elas são metalógica, né? Tanto supra quanto meta são expressões que apontam para a ideia do além. Elas estão além da lógica. Tá? Exemplo, a Trindade não pode ser compreendida pela lógica humana. Né? Compreendida em todos os detalhes? Não dá. A pessoa divina humana de Jesus não dá para ser compreendida pela lógica humana. A lógica humana ajuda em vários elementos, mas compreender detalhadamente não dá. Uma outra, a relação entre soberania divina e responsabilidade humana. A lógica não dá conta de tudo. E um quarto, o problema do mal. Né? Como o mal entrou no mundo? Para começar, que não tem revelação disso. A Escritura não explica. Tá? Não explica em detalhes sobre isso. E a lógica humana não consegue dar conta de tudo isso. Tá? Não existe raciocínio, por fim. Não existe, antes de entrar nesse detalhe aqui, ainda sobre o ponto anterior, né? Quando você se deparar com um assunto e você tiver que escolher entre ser sola escritura e sola lógica, fique com a escritura. Tá? A lógica, de novo, é uma bênção, mas ela não consegue dar conta de tudo. Tá? Então, seja sola escritura. Sola escritura. Agora, o último ponto. Não existe raciocínio ou argumento neutro. Não existe isso. Tá? No sentido de que eles são direcionados pelo coração do ser humano. O coração, segundo as escrituras, é o centro de comando da existência. Tá? E eles trabalham, o argumento ou o raciocínio, né? Eles sempre trabalham com informações baseadas ou na escritura ou numa outra fonte que não seja a escritura. Ou seja, não tem raciocínio neutro. O raciocínio ele é direcionado. O raciocínio ele é religiosamente direcionado. Ele sempre está baseado ou na escritura ou em algo que não é a escritura. O raciocínio pode ser teorreferente, ou seja, ter a sua referência em Deus. O argumento pode ser teorreferente, ou seja, ter a sua origem, a sua referência em Deus, ou então pode ser ego-referente, ter a sua origem no próprio homem, em você mesmo, ou em algum ídolo que foi construído por esse homem. Tá? Mas não existe neutralidade. O raciocínio e o argumento, eles são religiosamente direcionados. Ou para a honra e para a glória de Deus, ou para a honra e para a glória do próprio homem. Ou eles são teorreferentes, ou eles são ego-referentes. Ou eles são bíblico-referentes, ou eles têm a sua referência em qualquer coisa que não seja a Bíblia. Tá? E o nosso desafio é, pela graça de Deus, termos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, cativos à palavra de Deus. Ok? Então, assim nós terminamos o nosso vídeo, esse vídeo, tá? E que Deus possa guardá-lo, abençoá-lo nos seus estudos teológicos, que nós possamos ser transformados para a honra e para a glória de Deus, que nós possamos raciocinar de uma forma que glorifique a Deus e que traga instrução para o nosso próximo a partir da Escritura. Grande abraço e até a próxima aula.